Olá, professoras e professores, eu sou Andréia Freitas e vou estar com vocês nos próximos 45 minutos. Hoje comigo está aqui a professora Kátia. Olá, Kátia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, Andréia. Então, nós vamos hoje conversar sobre o tema ATPC MMR, elaborando ações para o plano de melhoria da unidade escolar. Hoje nós vamos começar a pensar na produção dessas ações que compõem o plano de melhoria. E para que vocês possam se organizar, nós vamos dar uma paradinha de 1 minuto para que vocês peguem o diário de bordo de vocês. Então vamos lá? Se organizando? Vamos lá, diário de bordo em mãos, nós vamos dar início à nossa conversa de hoje, que é sobre a elaboração das ações para o plano de melhoria da unidade escolar. Então, nós temos 2 objetivos para o dia de hoje. O primeiro objetivo é muito importante, que é propiciar um espaço colaborativo em que a equipe escolar se sinta parte desse processo de construção e fortalecimento das ações do plano de melhoria. Nós estamos chamando muita atenção para esse processo colaborativo, porque até então o plano de melhoria ele era elaborado por uma pequena equipe e desenvolvido por todos os professores que faziam parte das etapas das ações elaboradas. Agora, a nossa proposta é que se amplie essa discussão, que todos os professores que participam de alguma das etapas façam parte da construção do trabalho que ele realizará. E nós temos como segundo objetivo orientar a elaboração das ações que solucionem as causas raízes do problema diagnosticado nas etapas anteriores da metodologia. Quais etapas anteriores? Nós, até o momento, já rodamos 3 das 4 etapas que fazem parte da elaboração do plano de melhoria. Então, essas 3 primeiras etapas, elas iniciaram lá no planejamento, no começo do ano letivo, e elas continuaram no dia 2, dia de replanejamento da rede. Então, foi o momento que as equipes se reuniram, que vocês puderam analisar os indicadores, tanto os internos como os externos da unidade escolar, para que dessem início às ações, né, de implementação desse plano de melhoria 2022. E hoje nós vamos trabalhar uma competência básica docente, que é compreender os significados do processo de avaliação educacional, reconhecer alcances e limites do uso de seus resultados para a análise e reflexão do desempenho escolar nas avaliações internas e externas, a fim de organizar e reorganizar as propostas de trabalho. Ou seja, vamos trabalhar com a proposta de trabalho, que é a elaboração de ações para o plano de melhoria. O plano de melhoria é aquele plano interventivo que vai ele é elaborado para sanar, para eliminar uma causa raiz de problemas que a escola estabeleceu nesses 3 primeiros passos. E para começar essa reflexão, eu gostaria que vocês no chat contassem para a gente
eles vão abrir o chat e contassem para a gente como que foi o processo de análise dos indicadores internos e externos realizado em sua unidade escolar. Ele trouxe clareza para a tomada de decisões com foco na melhoria das aprendizagens dos estudantes. Essa parada que vocês tiveram, tanto no planejamento como no replanejamento, que vocês fizeram toda a análise desses indicadores, ela trouxe uma base para que vocês possam agora tomar decisões e pensar em quais ações vocês irão investir para eliminar as causas do problema que vocês diagnosticaram. Então, um minutinho para vocês refletirem e vão escrevendo no chat para a gente. Baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Sube la mano para arriba, baja las manos abajo, cinturita de lado a lado. Esta noche acabamos bailando. Então, eu vou ler algumas contribuições do chat, né? Alguns professores colocaram da questão da pandemia, que tornou o processo um pouquinho mais difícil. Outros colocaram que em partes, né, que estão sofrendo ainda os impactos dos 2 anos atípicos. Um me perguntou se essa formação é de humanas. Essa formação é para todas as áreas, tá? É importante que todos os professores de todas as disciplinas participem da elaboração de ações para o plano de melhoria. Embora o plano de melhoria ele tenha o foco em língua portuguesa, matemática e fluxo, nós sabemos que todas as disciplinas têm influência direta nesses componentes curriculares. Então, essa ATPC é para todos os professores, tá? Foi colocado que estamos nos adequando e o processo de análise está nos ajudando muito. Foi o professor Tiago que fez essa colocação. Professor Caio, houve significativa melhora quanto à tomada de decisões. Outra professora Cristina colocou que ajudou muito. Então, em linhas gerais, a grande maioria dos professores viu com bons olhos esse momento de análise desses indicadores, dessa participação efetiva dos professores e, como é um processo em construção, muitos acham que ainda não surtiu não deu toda a base que eles necessitavam, mas a grande parte acha que já estão prontos para a elaboração deste plano e dessas ações. Então é importante que aqueles professores que ainda têm dificuldade na análise dos indicadores internos e externos, que eles se debrucem junto com o professor coordenador, junto com o diretor da escola, para que entendam e ampliem esse olhar de como analisar esses indicadores, tá? Isso é muito importante. O plano de melhoria, ele parte dessa análise. Então, essa análise, ela é ponto fundamental para que vocês possam elaborar ações que efetivamente deem conta da proposição do plano, que é um plano interventivo, um plano que vai trabalhar efetivamente com o problema diagnosticado pela unidade escolar. E nosso plano de melhoria, ele tem as 3 primeiras etapas, como eu já comentei com vocês, que foram realizadas no momento do planejamento e replanejamento. E hoje, essa ATPC é foco da quarta etapa, que é elaborando efetivamente o plano de melhoria. Mas eu vou retomar com vocês um pouquinho
a respeito de cada uma das etapas, tá? Então, a primeira etapa do nosso plano é conhecendo o problema. Como que a gente faz para conhecer esse problema? Então, lá no planejamento, vocês definiram qual seria o desafio. Como que vocês fizeram essa definição? Olhando tanto para os indicadores internos e externos de desempenho dos nossos estudantes, quanto para o fluxo deles. Então, vocês utilizaram para isso os dados que vocês tinham do conselho de classe final, vocês utilizaram a recuperação inicial de fevereiro, aquela recuperação de janeiro, e foram analisando esses indicadores, o que eles retratavam do desempenho e do fluxo dos estudantes. A partir daí, feito essa análise, vocês foram para a segunda etapa, que é a etapa de quebrando o problema. Essa etapa, ela destina-se à avaliação das características desse problema. E você, para avaliar um problema, precisa desdobrar ele em problemas menores. Então, vocês começaram olhando para o desempenho, para o fluxo e quebraram esse problema, desempenho em língua portuguesa e matemática, para observar se meus alunos, eles têm problema de desempenho. Mas será que é desempenho nos dois componentes curriculares? Não, eles têm problema em língua portuguesa, outra escola tem problema em matemática. Isso que vocês fizeram, quebraram, desdobraram esses problemas em problemas menores. E fluxo, viram se a questão era reprovação, se era uma questão de nota, e foram desmembrando, até que chegar a priorização de qual é o problema que a escola iria desenvolver e atacar como causa do baixo rendimento dos alunos. E foram, enfim, para a terceira etapa, que é identificando as causas do problema. Então, uma vez que se sabe se o problema é língua portuguesa, se o problema é matemática, ou se o problema é, por exemplo, de abandono, vocês estabeleceram a relação deste problema com a sua causa. Então, foi feito um exercício para conhecer esse fator, né, esse processo, o que estava acontecendo, onde estavam as falhas, e a esse processo foi agregado 3 movimentos. E o primeiro movimento foi a sessão de brainstorming, que é para identificar as causas deste problema. Então, foi feito toda aquela sessão com os post-its, cada professor colocou o que verificava, o que acreditava ser a causa daquele problema. Depois desse momento, foi feita a priorização das causas mais importantes através de uma ferramenta que recebe o nome de priorização de causas. Então, foi utilizada essa ferramenta e ali se chegou às 3 ou 5 causas principais que acarretavam o problema que a escola estava enfrentando. Feito isso, foi feito um movimento de identificação da causa raiz. Realmente, qual é a causa que está por trás desse problema, que deu origem a este problema, ou que fundamenta esse problema. E essa identificação de causas é feita através da técnica dos 5 porquês, né? Então, essa técnica foi realizada no momento do replanejamento e vocês fizeram todo um movimento para diagnosticar, para identificar a causa raiz. Em mãos com a causa raiz, com essa causa que vocês priorizaram, que vocês identificaram, vamos para a quarta etapa, que é elaborando o plano de melhoria, que é o que nós vamos dar início a partir de agora. Essa etapa de elaboração do plano de melhoria, ela consiste exatamente no desenvolvimento do plano. E o plano, o que ele é? Ele é um conjunto de ações, né? E esse conjunto de ações, ele precisa estar organizado
no tempo, ele tem que ter uma ordem cronológica, ele tem que ter um início, ele tem que ter o meio, o desenvolvimento, ele tem que ter um prazo final. Ele tem que estar atribuído para responsáveis, ou seja, cada ação deste plano precisa ter um responsável para tocá-la. E cada etapa também tem que ter o seu responsável. Isso tudo é para qualificar o plano de melhoria e para que realmente ele seja efetivo e que ele atenda o que é o propósito dele, que é eliminar a causa raiz do problema identificado, tá? Então, o objetivo do plano de melhoria é eliminar as causas raízes obtidas nas etapas de identificação de causas do problema para alcançar a meta que a escola estabeleceu, ou seja, o que ela precisa avançar na aprendizagem dos alunos para que eles aprendam efetivamente, tá? E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre como é composto esse plano. Então, o plano de melhoria, ele é um plano que precisa ter a identificação para quem se destina, né? Então, é um plano que nós estamos conversando hoje, que é para a unidade escolar. Ele precisa ter a descrição do problema que está sendo atacado, que vai ser tratado, né? Então, se é baixo desempenho em língua portuguesa nos anos finais, se é baixo desempenho em matemática no ensino médio. Então, ele precisa ter a descrição deste problema. E também ele precisa ter uma descrição clara da causa que foi identificada. Então, qual é a causa raiz identificada que gerou esse problema? Precisa ter a ação, a descrição da ação, o detalhamento das etapas. As etapas elas precisam ser claras e coesas em sua escrita, porque é um registro para que todos que leiam entendam o que é para ser feito em cada momento. Então, ela precisa ter um detalhamento muito claro, muito objetivo do que ela se propõe. Então, o passo a passo da etapa tem que ser uma descrição bem detalhada. Tem que ter aquele responsável, né, o nome da pessoa que vai ser responsável pela execução da etapa. Precisa ter os recursos que serão utilizados e toda a ação ela deve ter uma intencionalidade de impacto. E no plano de melhoria é importante que vocês elaborem ações que vão surtir altos impactos na melhoria da aprendizagem dos alunos. Então, em linhas gerais, é isso que precisa ter no nosso plano de melhoria. E somente a descrição dessas ações, ela vai garantir o sucesso do plano? Não. É necessário que cada etapa, ou seja, que cada fase que compõe o plano, que ela seja clara e tenha esse foco estabelecido. E a Kátia, ela vai trazer para a gente uma sugestão, algumas colocações de atividades que trazem essa clareza, né? Que contribuem para o desenvolvimento de atividades que efetivamente façam a diferença para que se chegue ao objetivo do nosso plano de melhoria, que é a melhora da aprendizagem dos estudantes. Feito isso, nós temos que pensar como que funciona essa ordem, tanto metodológica como cronológica, para que as etapas cumpram o seu papel. Então, as etapas, elas se iniciam com análise, né, estudo e análise. Vocês fizeram isso, que foi estudo e análise dos indicadores. Elas precisam ter claramente estabelecido o cronograma de execução. Então, eu tenho que saber quando eu inicio a atividade, quando eu vou para a atividade subsequente. Eu tenho que ter a seleção desses materiais e tenho que ter o desenvolvimento de cada uma das etapas. É importante que as etapas tenham um monitoramento realizado. Como esse monitoramento funciona? É preciso que a gente saiba se elas estão sendo desenvolvidas a tempo, se elas realmente estão sendo desenvolvidas na sequência ou se elas vão requerer alguma outra adaptação. Isso é importante que seja feito semanalmente. E esse monitoramento, ele vem para o grupo geral, sempre nas reuniões também de N3, que agora o diferencial é que elas irão acontecer
acontecer no conselho de classe, para que todos os professores da unidade escolar possam participar efetivamente dessa reunião de nível, para conhecer como está o status do plano de melhoria e para poder propor novas ações para resolver problemas diagnosticados ou propor novas etapas para as ações que estão sendo desenvolvidas. E ele tem que terminar com uma avaliação de todo o processo para ver se a ação realmente deu conta do que foi proposto ou não. E nós temos aqui como exemplo, né, uma ação que a Kátia vai apresentar para a gente, que é a ação de potencializar o processo de reflexão sobre a língua escrita no 6º ano do ensino fundamental. E ela vai apresentar para a gente as etapas, vai comentar como que acontece cada uma delas. A primeira etapa, pensando na estrutura do plano, que é estudando e analisando os indicadores de desempenho, depois estabelecendo o cronograma de atividades, selecionando os materiais que serão utilizados durante a atividade, desenvolvendo as atividades, ou seja, discriminando cada uma delas, que será trabalhada, o prazo, os seus responsáveis, monitorando o desenvolvimento das atividades e, por fim, avaliando a implementação da ação, se ela deu conta ou não. Eu vou passar a palavra para Kátia, e ela vai contar para a gente a respeito desse exemplo prático, porque não adianta só falar sobre a estrutura, né, Kátia, de como se faz a ação, de como se faz o plano de melhoria, se a gente não exemplificar praticamente, colocar na prática isso para o professor entender, principalmente porque hoje nós temos aqui não só professores de língua portuguesa e de matemática que já estavam acostumados a desenvolver ações sobre essa metodologia, mas sim, nós estamos inserindo os professores dos diferentes componentes curriculares. Então, Kátia, por favor. Que responsabilidade, hein, dona Andréia? Seguinte, o que pretendemos, então, é desenvolver atividades de leitura, de escrita e de reflexão. Então, o desenvolvimento dessas atividades envolve todas as áreas de conhecimento, tá? Então, quais são as possibilidades de como proceder? Então, frisem bem essa palavra possibilidade, tá? Porque a partir das possibilidades é que nós vamos criando e tendo maneiras de como adaptar, de como selecionar atividades de aplicação na sala de aula. Então, esse exemplo que a gente vai trabalhar aqui agora é um exemplo do caderno de língua portuguesa, mas é uma atividade que pode ser também pensada, tá, dentro de todas as áreas do conhecimento, certo? Então, como é que história se vê dentro dessa atividade? Como é que o professor de ciência se vê dentro dessa atividade? Como é que o professor de arte se vê dentro dessa atividade, tá? Então, nós tentamos selecionar uma que que tentasse dar conta um pouquinho, e é bem pouquinho mesmo, porque a gama de informações que nós podemos tirar de determinada tarefa é muito grande, né? Então, o que a gente começa a fazer? A partir da análise dos indicadores, vamos pensar essa possibilidade da análise dos indicadores, e dessa análise dos indicadores nós vamos elaborar o plano de ação, que vai envolver o quê? Vai envolver escolhas fundamentadas, né? Então, onde é que estão essas escolhas fundamentadas? Nós selecionamos algumas, tá? Então, são essas possibilidades de como proceder. Então, nós temos lá, selecionar habilidades e objetos de conhecimento, uma coisa atrelada à outra, a partir do resultado da aplicação de ferramentas avaliativas, que muitas vezes são essas ferramentas que vão nos dar bons ou maus indicadores, né? E a gente sempre prefere utilizar ferramentas que proporcionem um caminho bom para análise, tá? Como a Andréia já falou, nós estamos retomando aqui o estabelecimento do cronograma de atividades. A gente está no slide anterior, só um minutinho, obrigada.
desenvolver as atividades à luz de um percurso razoável de aplicação. Por que nós dizemos percurso razoável? Porque às vezes a gente precisa esticar um pouquinho mais, determinada turma teve mais dificuldade, determinada turma teve menos dificuldade, é necessário fazer adaptações dessas atividades ou não, o que está proposto já deu conta, tá? Acompanhar o desenvolvimento dessas atividades, que é um pouquinho diferente do monitoramento das ferramentas dos indicadores, mas é um monitoramento dessas atividades dentro da sala de aula. E a partir daí é que nós tiramos as ferramentas avaliativas também de acordo com cada realidade, tá? E analisar o desenvolvimento dessas atividades para a tomada de decisão. Será que, se eu falar sobre variação linguística, de uma forma geral, dá conta do conteúdo, ou melhor, do objeto de conhecimento que eu preciso tratar com aquela determinada turma? Tá? Então, são análises e mais análises. Nós estamos no mundo das análises, da reflexão, e o que torna a sala de aula um grande laboratório para o professor, porque uma turma nunca é igual a outra. Um professor não é igual a outro, tá? Então, são experiências, são expectativas que nós produzimos a partir da nossa própria ação em sala de aula. Aí, o próximo slide, ele traz esse recorte do caderno de língua portuguesa, mas por que a gente fez esse recorte? Primeiro, essas habilidades, elas vão conversar com a atividade que vamos mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Então, esses quadradinhos aí são práticas de linguagem, tá? E envolvem habilidades escolhidas de acordo com o bimestre, certo? Então, olha só como estamos no mundo das seleções aí, né, e das escolhas. Então, nós escolhemos as habilidades, dessas habilidades nós montamos as atividades, tá? E essas atividades estão associadas ao bimestre, ou seja, aquela matriz de habilidades bimestrais que temos contato desde que o currículo foi implantado. Tá? Então, são práticas sociais. Então, o azulzinho aí é a prática social de leitura, o laranja é a produção de texto, o azulzinho é a prática de linguagem, análise de linguagem, tá? E nós não temos aí a habilidade de oralidade, mas essa prática social, ela está nesse contexto das atividades que a gente vai perceber aqui, tá? Mas depende de como o professor for atuar com a melhor metodologia que ele tiver como expectativa, tá? Então, percebam que a atividade foi pensada sem a oralidade, porém, nós vamos mostrar que a oralidade também está presente. Então, às vezes, a gente faz algumas escolhas, mas essas escolhas envolvem um campo muito maior das condições de trabalho cognitivo que a gente aplica em sala de aula, tá? Então, esses objetos de conhecimento, por exemplo, selecionamos ali a variação linguística, tá? E dessa variação linguística, o que a gente pode tirar? O trabalho com ortografia, elementos notacionais de escrita, textualização, variação linguística e morfossintaxe. Ortografia, numa resposta que é dada para um enunciado de história, nós temos que atentar para a ortografia. Para os elementos notacionais de escrita, para a própria textualização, o que vem antes, o que vem depois, como é a construção desse período, como é a construção da oração, como é a construção da frase, tá? Então, ela está presente o tempo todo, ela não se desvincula de nenhuma área do conhecimento, tá? E a partir das habilidades, nós vamos escolhendo o quê? Nós escolhemos a partir das habilidades alguns verbos e vamos destacá-los, tá? Por exemplo, localizar. Localizar o quê? Comparar, analisar, refletir, opinar, desenvolver, etc, etc, etc. A partir dessas habilidades afins, nós temos também uma outra gama. Então, não adianta, por exemplo, eu pensar uma habilidadezinha ali,
certo? Mas sem pensar, por exemplo, que aquela habilidade ela é capaz de contornar muitas outras, tá? Então, o mundo metodológico é muito grande dentro da sala de aula, tá? Vamos lá, nós temos aí a atividade em análise e vamos selecionar alguns verbos. Ler, grifar, sintetizar, escolher, refletir e elaborar. Concordam comigo que tudo isso é aplicado em todas as áreas do conhecimento? Tá? Os contextos de produção. É necessário fazer o quê? Repertoriar esse estudante. A partir do repertório que esse estudante tiver, ele é capaz de ir atrás de outros elementos para o próprio desenvolvimento da sua cultura, tá? Então, nós vamos pegar justamente essa atividade do exercício 2, tá? Pensando em maneiras de falar. Imagine uma mãe fazendo a seguinte pergunta ao filho adolescente. Vamos isolar essa frase, tá? Essa perguntinha, dizendo o seguinte: o que deu em você? Que jeito é esse de falar? Tá? E aí, Andréia, o que deu em você? Que jeito é esse de falar, menina? Tá? Que pergunta você faria para mim? Eu acho que eu faria uma pergunta assim, é que todo mundo fala assim, não pode falar? Então, aí nós temos a ideia de vamos supor que fosse um exemplo de bronca. A mãe deu uma bronca, né? Mas qual é o contexto dessa produção, desse diálogo? A gente, por enquanto, não sabe, tá no escuro, né? O que deu em você? Que jeito é esse de falar? E daí? Né? Qual o contexto disso? Então, são vários contextos que englobam essa condição, tá? Então, todos falamos, mas como falamos? Existe certo ou errado? Ou contextos de falares, tá? Que linguagem usamos numa aula de história, numa aula de matemática, numa aula de ciências, por exemplo, tá? Usamos a linguagem formal, informal? Não, a gente usa uma linguagem mista, que eu acho que eu já fiz isso várias vezes aqui, né? Exatamente. Usei uma linguagem mista, eu também. Usei o formal, informal, misturei um pouquinho as coisas aí, né? Numa situação de comunicação, tá? Então, não estamos falando em certo ou errado, nós estamos falando na questão da condução do contexto, tá? Então, essa fala primeira, ela indica uma bronca, mas o que ocasionou essa bronca? Aqui falta sim um contexto, né? Tá? Então, esse é o nosso ponto de partida. Agora, quando a gente vai para outra tela, nós temos um diálogo e eu vou pedir para a André me ajudar aqui, tá bom? Ajuda sim. Eu sou o primeiro personagem, pode ser? Pode ser. Tá? Então, vamos lá. André, presta bastante atenção, tá bom? Vou prestar, vou deixar. E aí, fala, meu bom, firmeza, vim pra ver se descola um trampo. Quanto ao trampo, eu não sei, mas umas dicas com certeza você ganhará. Pois é, a gente tem um cenário aqui, tá? A gente já consegue perceber o contexto desse cenário? Tá? Eu acho que a André pode dizer pra gente que contexto é esse. Eu acredito que é uma entrevista de emprego. Um contexto de uma entrevista de emprego. Então, o que cabe aqui nesse contexto de entrevista de emprego, né? Pelo jeito como o entrevistador falou, ele precisaria conversar com alguém que estivesse contextualizando aquela fala. Isso significa que o garoto não sabe contextualizar? Talvez falte ali uma dica, né? Aí ele volta para um outro cenário, tá lá na casinha dele. Certo? Mãe, a senhora, por gentileza, poderia me passar o prato que está à sua esquerda? Oxe, o que deu em você? Que jeito é esse de falar? Tá doido? Perceberam a contextualização? Tá? Aqui a gente já contextualizou. Só que a maneira foi tão diferente de falar, né? Olha só, nós temos dois cenários. Ele costuma falar assim com a mãe, num tom formal? Pelo jeito da mãe, pela resposta dela, não. Né? Não, tá? Aí olha a reflexão. Não estou doido, não. Estou apenas treinando para a próxima entrevista de emprego.
Estão vendo? Então, ele conhece o contexto, então talvez tenha faltado uma dica para que ele entrasse naquele papel social do momento. Tá? Então, aí a gente afirma, não existe certo e não existe errado. Existe o contexto de aplicação daquela situação da prática de linguagem. E com práticas de linguagem, todas as áreas de conhecimento conversam. Né? Sim, todas contribuem. Sim. Agora a gente tem um detalhe muito importante dessa ilustração. Volta um pouquinho na ilustração. Perceberam que linda ilustração? Tá? Essa ilustração foi feita por uma aluna de 14 anos, é a Fernanda, tá? E ela estuda na escola Professor Otacílio de Carvalho Lopes, fica lá na Zona Leste, tá? Na Leste 4. Tá? Então, percebam o quanto aí nós temos de conteúdo para poder explorar. Tá? Que a gente não vai ter tempo de analisar cenário por cenário, mas prestem bastante atenção nos detalhes das imagens. Tá? Um cenário de entrevista e o outro cenário lá no fundo dá a impressão de que é a cozinha da casa do garoto, né? Tá certo? Então, nós temos ali uma perfeição de detalhes, tá? Então, Fernanda, muito obrigada aí por essa contribuição, e a gente sabe que tem muitos dons, né, escondidos aí nas escolas, e a gente tem trabalhado com esses materiais dos alunos dentro dos nossos materiais do currículo em ação, por exemplo. Essa habilidade pode ser desenvolvida em muitos dos nossos alunos, sim, né? Sim, sim. É uma mediação de linguagem, né? Exatamente. Então, é algo que está ali implícito e muitas vezes fica bem escondidinho, e o professor, ele pode explorar essas técnicas com eles, né? Então, o que essa garota fez? Fernanda, você é uma danada, tá? Você fez coisas, assim, excepcionais aí nesse texto. Tá? Então, nós temos o que aí? Na quarta questão, diz assim: considerando os diálogos e as expressões faciais das personagens, que título poderia ser dado a HQ? Aí nós temos uma mobilização de outros conhecimentos, tá? Nós temos que ter a leitura global e dar o título. E o que o título é? É a concisão de todo esse contexto, tá? Que título vai conversar, vai ter um impacto para que denomine todo esse texto, essa HQ, tá? Então, isso a gente só consegue, essa concisão a gente só consegue quando a gente conhece o contexto e envolve várias habilidades, tá? Então, essas habilidades, elas estão sempre presentes no nosso falar, no nosso agir, tá? No nosso pensar. Tá bom? A gente pode ir para o próximo, por favor. Tá? Então, nós temos ali, ó, outra questão de repertório. O que é norma padrão? Eu não vou ler aqui com vocês, tá? Mas as palavras-chave ou as expressões-chave estão negritadas ali, tá bom? Então, norma padrão, linguagem informal logo abaixo, tá certo? E aí, qual é a situação próxima? É a criação de um texto. Quem é que disse que produção de texto precisa ser aquele texto no estilo conto, crônica, fábula, tá? Nós temos uma produção de texto aqui de um diálogo, assim como nós podemos produzir um texto fazendo uma resposta para uma questão de história, tá? Então, olha só o que diz. Eu vou colocar a Andréia em Maus Lençóis? Não vou pôr não, tá? Eu só vou pedir para ela ler o quadrinho, já que ela fez o papel da mãe aquela hora. Você está triste? E aí? Não foi bem na entrevista? Me conta. E aí, qual seria a resposta do garoto? Ele está bem tristinho, né? Qual é a resposta do garoto? Tá? Pensem, como é que você, professor, construiria essa resposta que caiba nesse balãozinho, certo? Aí você vai prestar atenção ou vai perceber que é necessário usar uma ortografia legal, né? A gente vai usar o quê? Todos os elementos lá do início que a gente citou, né? A ortografia, a acentuação, a pontuação,
que está tudo dentro da textualização, ver se tem coerência, coesão, se uma frase combina com outra, se eu vou fazer um período simples ou um período composto, tá? Tudo isso vai ficar a critério. E aí é o momento isso aqui pode servir como uma ferramenta de avaliação, tá? Então, até que ponto eu consigo observar nesse texto que ele vai construir toda essa tensão que existe dentro da complexidade de um texto. Não quer dizer que escrever um balão como esse, uma resposta como essa, seja simples. Todo o texto é bastante complexo. Requer muitas habilidades. Requer muitas habilidades, tá? E no próximo, olha lá. No próximo, nós temos uma outra produção, tá? Que vai levar em conta o quê? O ler, o adaptar-se, o concluir, o definir, o elaborar, o refletir, contextualizar, escolher e acolher, tá? Então, que bom que esse garoto teve, né, nesse contexto, embora fictício, ele teve a chance de voltar e fazer a entrevista e mostrar o que ele aprendeu. A gente sabe que a realidade é bem diferente, mas não custa a gente tentar trabalhar nesse mundo da ficção e com o propósito aqui, é óbvio, pedagógico, tá bom? Então, a questão 8 diz assim: o garoto seguiu as orientações do entrevistador e voltou a tentar a vaga de emprego. Essa é uma situação, problema, tá? Tendo essa informação como base, ele não pode perder essa primeira informação, que é um novo contexto. Escreva nos balões um novo diálogo entre os dois, utilizando o quê? A norma padrão, como foi sugerida, tá? Então, a norma padrão pode ter ali um pouquinho da linguagem informal? Até pode, né? Mas, no caso, nesse contexto, o entrevistador mostrou que a gíria, por exemplo, não era para aquele dado momento, tá? Mas não é para esquecer a gíria existe, a gente tem que absorvê-la e tem que saber trabalhar com ela também, né? Aliás, a gíria mostra muito da nossa cultura. Exatamente, né? Porque cada região, em cada grupo tem uma gíria própria, né? Tem uma gíria própria, assim como tem os seus falares, a variação linguística está aí para ser respeitada, para dizer um não ao preconceito linguístico. Exatamente. Né? Certo? Então, justamente isso, nós temos ali, o uso das gírias em entrevista de emprego é algo comum? Por quê? O uso de gírias entre amigos da escola é comum? Por quê? Então, são outros contextos, certo? Então, nós temos diversas maneiras de falar, as dimensões, elas são grandes, nós aí podemos resgatar as dimensões do próprio MMR, né, que são as dimensões pedagógicas, de convivência, no caso aqui, conversando com a Andrea mais cedo, é o aprender a conviver, né, e são as técnicas. Então, Fernanda, olha, você mostrou uma técnica bastante legal aí para mostrar esse contexto para gente. E ela usou um aplicativo, né? Usou um aplicativo de celular. Isso, ó, rapidinho, como é que ela faz? Ela faz no papel, ela rascunha no papel, ela tira a foto, ela manda para o celular e no celular, a partir desse aplicativo, ela contorna com o dedo, tá? Então, isso aí a gente tirou dela, né? Tá? Então, ela deu essas dicas pra gente. Certo? Eu não vou nem falar o nome do aplicativo porque eu não sei pronunciar, tá? E aí, para finalizar, dá tempo, né, da gente finalizar? Isso, a gente tem pouquinhos minutos. Tá. Isso. Então, fica aí para reflexão. Eu vou colocar um pouquinho a pulga atrás da orelha de todo mundo aí. Andréia, será que vai dar certo? Vamos lá. Não sei, vamos tentar. A gente vai afirmar, tá? Estamos afirmando aqui. Todos os brasileiros falam a língua portuguesa da mesma maneira. E aí? Isso é verdade? Ou fake? Né? Falamos da mesma maneira que escrevemos. Vixe, será que isso é verdade? Né? Vai falar alguma coisa? Não. E as pessoas que não vão à escola falam errado. E aí? Tá?
Só que ao invés de transformar isso em pergunta, a atividade ela diz o quê? Os 3 períodos contêm informações equivocadas e vai buscar do aluno a argumentação, por que elas estão equivocadas, tá? A construção dessa resposta é uma produção de texto. Exatamente. Kátia, eu acho que esse ATPC foi muito proveitoso. Nós trouxemos assim, esse exemplo prático para as escolas. Tenho certeza que eles vão aproveitar muito na construção das ações. Percebam que o que a Kátia trouxe foi uma sugestão de construção de uma história em quadrinhos, né? De um movimento que as crianças gostam muito, que os alunos gostam muito, e fica a dica para vocês. Então, muito obrigada pela participação de todos e espero que tenhamos contribuído com o start para que vocês possam elaborar as ações do plano de melhoria. Muito obrigada, Kátia, pela participação. Obrigada, estamos à disposição. Tá? Até um próximo encontro. Esse foi o livro que eu escolhi para o desafio literário. O livro, ele mostra como o ursinho se sente quando tem medo. E às vezes é bom ter medo, porque daí a gente evita dos perigos. O projeto Conectados pela Leitura foi implantado pela Diretoria de Ensino de Itararé com o objetivo de fomentar a prática da leitura. A proposta desse desafio era nos conectar através do ato de ler, e isso aconteceu de verdade. Oi, tudo bem? Vou mostrar o livro. O título é Dia de Pinguim. É uma história bem legal. Você também pode ler. Obrigado, tchau! Foi um projeto muito bacana, os alunos se engajaram, participaram e nos surpreenderam com a sua contribuição. Então fica aí uma reflexão e um desafio para você na sua escola, que você possa mobilizar seus alunos também. É um projeto que dá certo e é um projeto que pode mudar a história de muitos alunos.